Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje, irei resolver as atividades do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, que traz como tema as propriedades dos materiais. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a você que já é inscrito, deixa aqui registrado o meu muito obrigada, e a você que está chegando no canal agora, se inscreva, ative o sininho, aqui você tem um conteúdo simples, de forma bem explicada, sobre química aí do primeiro ano, segundo e terceiro. Vamos então ao tema da semana, propriedades dos materiais. Na semana anterior, nós estudamos sobre as propriedades físicas, ponto de fusão e ebulição. As atividades dessa semana contemplam aí propriedades organolépticas, propriedades químicas, físicas, como densidade e solubilidade. Vamos então à correção das atividades da semana. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Se você gostar da aula, não esqueça de deixar aí registrado o seu joinha. Vamos lá? Atividade 1. Considere os materiais álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Relacione uma propriedade específica que seja comum a todos eles. Indique propriedades específicas que podem ser utilizadas para diferenciá-los. Esses materiais, álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, eles pertencem a um grupo que nós chamamos de compostos orgânicos. Então, considerando esses materiais, nós podemos concluir que a característica comum a cada um deles, quer dizer, a todos eles, é que eles pertencem ao grupo dos compostos orgânicos, ou seja, tem o carbono como elemento principal em sua estrutura. A letra B pediu para indicar propriedades específicas que podem utilizá-las para diferenciá-los. Então, nós aprendemos no estudo dessa semana que as propriedades específicas, elas são ponto de fusão e ebulição, são propriedades físicas, solubilidades e polaridade. Essas substâncias, algumas são polares, outras são apolares. Combustibilidade, que é a capacidade que ela tem de sofrer combustão. Propriedades organolépticas, como odor, sabor, cor, brilho, etc. Propriedades químicas, que estão relacionadas às reações químicas. Atividade 2. A água, o solvente mais abundante na Terra, é essencial para a vida no planeta. Mais de 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos mais possíveis da reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como a limonada, composta de água, açúcar, limão, opcionalmente gelo. Um estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de adicionar o gelo. Isso acontece porque a diminuição. Então, vamos analisar o que ocorre. Nós temos a situação: limonada fica mais doce antes de colocar gelo. Então, nós temos a situação em que vai ocorrer a diminuição da temperatura. Se colocarmos o gelo na limonada, nós estaremos diminuindo a sua temperatura. Então, nós sabemos que quando há aumento da temperatura, favorece a solubilidade da glicose. A gente consegue, através aí da solubilidade, da propriedade da solubilidade, se aumentar a temperatura, nós vamos conseguir solubilizar mais açúcar, que é a glicose. O inverso também é verdadeiro. A redução da temperatura diminui a solubilidade da glicose. Então, é o que ocorre aí a observação do estudante. Se adicionar gelo, vai ocorrer a diminuição da temperatura, automaticamente vai diminuir a solubilidade da glicose, ok? Atividade 3. Considere a tabela. Nessa tabela nós temos materiais bambu, alumínio, carvão e osso, com as suas respectivas densidades à temperatura ambiente. Ao adicionar a água pura à temperatura ambiente, pedaços de algum desses materiais
observa-se a flutuação apenas de. Nós sabemos que a flutuação está relacionada com a densidade. Sabemos também que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Em relação à flutuação, nós sabemos que as substâncias menos densas que a água flutuam e que as substâncias mais densas que a água afundam. E vamos considerar então a densidade da água à temperatura ambiente de 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos identificar cada uma delas. O alumínio tem densidade 2,7. Então, ele tem densidade maior que a da água, automaticamente ele vai afundar. O bambu tem densidade entre 0,31 a 0,40 gramas por centímetro cúbico. Então, logo, ele vai flutuar, porque ele é menos denso. O carvão, 0,57. Então, 0,57 é menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Então, também vai flutuar. E o osso tem densidade entre 1,7 e 1,8. Então, tem densidade maior que a da água, então vai afundar. Então, as substâncias que vão flutuar aí ao serem colocadas em água é a letra D, bambu e carvão, ok? Atividade 4. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio de fórmula K2CR2O7 nas seguintes quantidades. No tubo A foram colocados 1 grama, no tubo B 3 gramas, no tubo C 5 gramas e no tubo D 7 gramas. A solubilidade do sal a 20 graus é igual a 12 gramas por 100 ml de água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade a 20 graus, ou seja, conseguimos dissolver 12,5 gramas por 100 mililitros de água. Após a agitação, em quais tubos coexistem nessa mesma temperatura solução saturada, que tem aspecto homogêneo, e fase sólida? Bom, então vamos analisar cada um deles. No tubo, lembrando aí que a temperatura dada é 20 graus e o coeficiente de solubilidade nessa temperatura é 12,5 gramas por água. Como nós colocamos aqui 20 mililitros, então nós temos que determinar quanto de soluto que tem nesses 20 mililitros. Então, para isso, nós vamos fazer uma regra de 3, ou seja, multiplicar os 20 mililitros por 12,5 gramas e dividir por 100 ml, que vai dar um total aí de 2,5 gramas do sal de dicromato de potássio em 20 mililitros. Lembra que em 100 mililitros são 12,5 gramas, em 20 mililitros nós temos aí 2,5 gramas desse sal. Então, a solução saturada é igual ao coeficiente de solubilidade nessa mesma temperatura, que é a 20 graus, ou seja, 2,5 gramas. Então, aqui é equivalente. No tubo A, foram colocados 1 gramas desse sal. Então, se o coeficiente em 20 mililitros é 2,5 gramas, foi colocado uma quantidade menor. Então, nós sabemos que nesse caso forma aí uma solução insaturada. Então, nós vamos ter um aspecto homogêneo. No tubo B, foram colocados 3 gramas desse sal. Veja que 3 gramas do sal é uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, que são 2,5 gramas. Então, nesse caso, como só conseguimos dissolver 2,5 gramas, então vai sobrar meio grama que vai formar corpo de chão. Nós vamos ter aqui uma solução heterogênea, ou seja, uma mistura heterogênea, não uma solução, né? Vai ter uma solução saturada com corpo de chão. No tubo C, foram colocados 5 gramas desse sal. Então, 5 gramas, como nosso coeficiente de solubilidade são 2,5 gramas, então 5 gramas vai sobrar aí 2,5 gramas formando corpo de chão. Também vai formar aqui uma mistura heterogênea, ou seja, solução saturada com corpo de chão vai ter uma fase
sólida, como foi solicitado aí na atividade. Por último, nós temos o tubo D, tem 7, foram colocados 7 gramas de dicromato. Então, 7 gramas, nós só conseguimos dissolver 2,5, então vai sobrar um total aí de 4,5 gramas sem se dissolver, formando também corpo de chão. Então, de acordo com a atividade, em quais tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e também fase sólida? A gente percebe isso no tubo B, no tubo C e no tubo D. Alternativa correta apenas em B, C e D. Responde aí a atividade 4. Atividade 5. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu o volume e encontrou 3,5 centímetros cúbicos, que equivale aí a 3 ml. O ourives foi honesto ou não? Justifique sua resposta por intermédio de cálculos. Foram dadas as densidades do ouro, que é 20 gramas por centímetro cúbico, e a do cobre, 10 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Os dados do problema estão aí. Qual que é a expectativa do cliente? Se ele entregou 40 gramas de ouro, de modo que 80% fosse de ouro e 20% de cobre, então nós teríamos aí um total da massa da pulseira de 50 gramas. Se você dividir aí 40 por 50, você vai achar o coeficiente de 80%, e se você dividir 10 por 50, você vai achar aí o coeficiente de 20%. Então, primeiro nós vamos calcular o volume de ouro se fosse formada de 80% de ouro. Lembrando aí que a fórmula da densidade é igual à relação aí da massa pelo volume ocupado por essa substância. Então, nós vamos utilizar a fórmula, você pode também resolver por regra de 3, vai chegar na mesma resposta. Ou seja, 40 gramas, que foi o que ele entregou, dividido pela... Aqui nós invertemos, né? Invertemos a densidade com o volume para você calcular, porque nós estamos calculando o volume de ouro. Então, foi invertido aqui a densidade com a massa, porque se você multiplicar, você está invertendo aqui a incógnita, ou seja, o volume de ouro. Então, você vai encontrar aqui que o volume de ouro, se a pulseira fosse calculada aí com 80% de ouro, daria um volume de 2 centímetros cúbicos. O mesmo nós vamos fazer calculando o volume de cobre, se fosse formada com 20% de cobre. Dividimos aí e encontramos que o volume do cobre seria 1 centímetro cúbico. Então, o total do volume da pulseira seria 3 centímetros cúbicos. Lembre que o cliente mediu e encontrou aí 3,5. Então, já tem uma sobra de 0,5 centímetro cúbico. Se você fizer aí a densidade, você vai chegar ao resultado de 16,67 gramas por centímetro cúbico. Então, se você calcular a densidade da pulseira, você vai chegar aí a um valor de 16,67, porque a densidade é a relação da massa da substância dividido pelo seu volume. Então, essa seria a densidade se a pulseira tivesse sido feita de acordo com o pedido do cliente. Então, você divide aí 50 por 3,5, você vai ver que deu densidade menor. Por isso, o volume da pulseira foi medido um pouco maior. Então, você percebe que a densidade diminui se você aumentar o volume. Então, nós temos aqui uma situação. Decidir se o ourives foi honesto ou não com o cliente. Então, lembrando aí que o volume medido foi 3,5 e que o volume esperado seria de 3 centímetros cúbicos, dando aí uma diferença de 0,5 centímetro cúbico. Considerando que esse 0,5 centímetro cúbico seja de cobre, então equivale aí a 5 gramas, se você calcular utilizando a densidade do cobre, você vai chegar aí que
meio centímetro cúbico vai dar 5 gramas de cobre. Então, considerando as duas situações. A primeira, se o ourives entregou ao cliente uma pulseira de 50 gramas, lembra que calculando 80% de ouro e 20% de cobre, então a massa da pulseira seria de 50 gramas. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Então, foi colocado 5 gramas a mais de cobre. Logo, 10 mais 5 vai dar 15 gramas de cobre e 35 gramas de ouro. Então, ficou aí fora 5 gramas de ouro. Nesse caso, 35 dividido por 50 vai dar um coeficiente de 70%. E 15 dividido por 50 vai dar 30%. Ou seja, ouro foi colocado 70% e cobre foi colocado 30%. Então, nesse caso, o ourives não foi honesto, se ele tivesse seguido esse raciocínio. A outra situação é considerando que ele entregou uma pulseira com 55 gramas, uma vez que nós calculamos aqui 5 gramas a mais no peso da pulseira. Então, 40 gramas de ouro mais 15 gramas de cobre daria o valor 55. Vamos dividir novamente o 40 pelo 55, e encontramos aí 72,7%. Se dividirmos o 15 por 55, achamos aí o percentual que foi colocado de cobre, 27,3%. Então, a conclusão é em que nenhuma das duas situações o ourives foi honesto com o cliente. Então, concluímos que ele foi desonesto. Finalizamos, então, a resolução das atividades da semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho. Também compartilhe com seus colegas e amigos. E agora vamos para o momento especial do dia, que é quando eu deixo aqui o meu abraço para você que deixou um comentário registrado aí no canal. Então, vamos lá? O abraço de hoje vai para Ana Luísa Bom Tempo, que é aluna da minha escola. Um grande abraço para você, Ana. Continue se esforçando, continue aí no seu propósito. Também vai para Nádia Scaloni, está sempre aí no canal. Um grande abraço, Nádia. Também vai para Lavínia Oliveira. Olha a mensagem que ela deixou aqui. Ótima explicação. Seus vídeos me ajudam bastante. Também um abraço vai para Lucilene Mendes. Também vai para Anthony Martini, Milene Vieira, Larissa Ribeiro, Elisa Silva, Daniel Santos, Ivanildo Dias, Alana Romero, Benilda Helena, Joelma Rocha, Luciana Cristina, Irmãs Roblox Oficial, Laís Rocha, Fernanda Rodrigues, Nádia Scalione. Grande abraço para você, Nádia, sempre aí no canal, deixando seu carinho. Também vai para a Érica Mariani. Olha aqui o comentário da Érica. Muito obrigada pela aula. Você explica de uma forma que a química fica legal. Manda um abraço para mim. Eu sou a Érica Mariani Santana dos Montes, de Minas Gerais. Um grande abraço para você, Érica. E também vai para Rayane Silva, Alexandro Pinto, Rana Santos, Maria Couto, Júlia Alves, Luiz Davi, para Quente, para Nubles e também para você que ficou até o final da aula. Então, se você quer receber um grande abraço aí pela professora Hélia Mendonça, deixe registrado no comentário a sua gratidão ou também a sua dúvida. Então, um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus.